Aqui. Aí Obrigada. já. Ele sumiu esse botão. É que eles estão mudando isso daqui toda hora. Ele tá no Agora- more, será? Ah, Tá ele no tá More. no more. Hum. Vocês estão vendo? Não. Não, nem eu tô vendo vocês. Espera aí, então, só um instantinho. Agora sim. Agora vocês estão vendo. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês. A gente está acompanhando, então, o livrinho O Resgate da Verdade, que a gente mandou em PDF para vocês. A gente já deu uma caminhadinha aqui, a gente já está no quarto capítulo hoje. Então, a gente falou na primeira vez com o Rodolfo, é, sobre cosmovisão, sobre verdade absoluta. Aí depois o Fábio falou para a gente na semana, 15 dias atrás, Deus, deuses ou imaginação, que foi, esses dois primeiros estudos foram belíssimos. E hoje, quem precisa de certo ou errado? Aí vamos começar a nossa jornada. Aqui a gente vai fazer uma breve apresentação e depois a gente abre para as nossas discussões aí, tá bom? Bem, hoje em dia, né, vou só pegar o gancho do que o Rodolfo já falou, o Fábio também, mas mais o Rodolfo. Hoje a gente vive uma época de relativismo, né, em que não há nada é absoluto, tudo é fluido, tudo é líquido, tudo é rarefeito. A gente tem essa ideia em todas as áreas da vida, né, da filosofia, na ciência, nas ideologias, na nossa forma de pensar, está impregnado na nossa mente. Mesmo que a gente não se dê conta, isso está impregnado na nossa mente. E isso também acontece no campo da moral, né? Moral tem a ver com o que é certo, o que é errado, definido como certo e errado. E hoje a gente cai, quando a gente fala do que é certo e errado, em duas visões, né, básicas. A primeira é a visão hedonista. Então, assim, a moral é relativa, mas ela é relativa ao que você acha que é certo, aos seus valores, ao que é importante para você, né? Então, assim, o certo e errado vai depender da sua visão de mundo, do que você entende. E essa é a visão hedonista. Hedonista vem no fazer o que bem entende, mais ou menos assim. É a curto, né? Não estou aqui longe de ser uma filósofa, mas a forma como a gente entende o hedonismo é isso, é você fazer o que você deseja, o que você acha que é certo, o que você entende. E aí a gente tem uma ética particular. E eu ouço muita gente falando isso para mim, é muito comum, né? E como que isso se expressa? Fala assim: ah, eu sou boa, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não faço mal para ninguém, né? Então, assim, aí você olha a pessoa realmente não mata, a pessoa realmente não é desonesta, mas aí você olha, a pessoa é fofoqueira, a pessoa é maledicente, e ela nem percebe que ela tem aquelas características, porque dentro da ótica dela, do que ela valoriza, ela vai bem. Mas dentro daquilo que ela não valoriza, ou que ela não consegue ver, ela não vai muito bem, não. E ela acaba prejudicando as relações, ela acaba prejudicando a vida de muita gente por aí. Então é muito comum eu ouvir falar assim: ah, eu sou uma pessoa boa, nossa, mas eu sou tão boa, não sei como que isso acontece comigo. Então é quando a gente está baseado nessa ética particular, que é extremamente enviesada, né? E é mais ou menos que nessa figurinha aí. A gente acaba caindo num egocentrismo, né? Em que o mundo gira em torno da gente mesmo, do que a gente acha, do que a gente pensa. Ah, se tá bom para mim, então tá ok. Se eu tô feliz, e hoje tem muito isso, né? De que se eu tô feliz e me faz bem, então eu tô certa, né? Se estou feliz e faz bem, então essa é a minha ética. Essa é uma visão hedonista, que no fundo, são várias pessoas egocêntricas que não convivem, logicamente, não têm vida em sociedade em longo prazo, né?
porque é todo mundo só se olhando ali no seu próprio umbigo. E aí tem um problema muito sério, que é como garantir que você está agindo de forma correta. Porque é totalmente enviesado, é totalmente, ele não é abrangente, ele só abrange na sua esfera. Então, você está agindo de forma correta? Correta para quem? Né? Correta, oferecendo o quê? Contribuindo com o quê? E tem a outra ética, que é uma forma que é bastante comum, e essa é que é ensinada. Eu fui procurar uns textos e eu fiquei bem assim, impressionada com os textos que são ensinados em escola, de filosofia. É totalmente baseado na ética comunitária. Tem pinceladas do hedonismo, né, que vem do existencialismo, do niilismo, que são correntes da filosofia, mas a ética comunitária é assim, vai dizer que a moral, ela é de acordo com cada cultura, com cada tempo. Então, assim, ela não é absoluta. Ela é de acordo com aquele momento que você está vivendo, com aquela cultura que você está vivendo. E quem define isso é o que é melhor para todo mundo. Então, assim, o que é certo e errado é o que é melhor para todo mundo. E isso também é totalmente enviesado, né? Porque quem vai definir o que é melhor, quem é que vai definir o que é todo mundo? E aí a gente percebe que, na verdade, quando você está falando de melhor para todo mundo, você acaba caindo no grupinho que vai dizer o que é melhor para todo mundo, né? E aí não é, vamos dizer, uma ética que seja justa, né? E por fim, será que dessa forma aqui todo mundo é certo? Não importa, depende da cultura. Então a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar, né? Toda cultura é certa dentro dessa linha, porque ela é relativa, ela tem a ver com as culturas. E aí a gente fica pensando em casos como esse, em que as mulheres islâmicas são punidas, né? Aqui na foto eu coloquei, ela está sendo punida em público, um bando de homem ali, e dentro daquela cultura tá ok. Tá ok. Só que aí o certo e o errado fica baseado na cultura. Só que será que a mulher não tem valor ontológico? Ou seja, por ela ser mulher, por ela ser um ser humano, ela já não devia ter valor? E aí a gente começa a questionar essas coisas, né? A gente fala assim, possivelmente essa forma de moralidade é uma forma injusta. É uma forma em que, às vezes, você não está levando certo e errado, né? Você está ali, às vezes, permitindo que formas perversas de interpretação sejam colocadas, né? Então, assim, será que não existem valores que devem ser universais? Porque quando a gente tem valores muito relativos, como que a gente julga? Como que a gente pode dizer que essa pessoa está certa ou está errada? Porque dentro da cultura está tudo ok, dentro do código moral, né? Mas a gente olhando de fora percebe que instintivamente que não, ela é um ser humano. Então, assim, será que não existem valores absolutos? Será que não existem é, códigos de ética, moralidade absolutos? E aí eu trago para vocês essa citação que está até no nosso livrinho, que vai falar assim. Michael, né, ele é um filósofo ateu, Michael Onfray é um filósofo ateu, e ele vai falar sobre a nossa era. Não há valores, ou não há mais valores, mais ou menos virtudes. Uma incapacidade de distinguir claramente os contornos éticos e metafísicos. Tudo parece bom e bem. O mal, inclusive. Tudo pode ser dito belo, até o feio. O real parece menos verdadeiro do que o virtual. A ficção substitui a realidade. Então, a gente percebe justamente essa indefinição, essa falta de definição de valores, tudo misturado. Então, o que é bom, já, já até o mal parece que é bom, né? Tem tudo aquela mistura, assim, não tem contornos. E aí eu gosto muito dessa citação que eu trouxe para vocês, que é uma conversa da Alice no País das Maravilhas com o gato. Eu adoro. Eu uso essa cena para tudo na vida, porque eu acho que ela explica muita coisa hoje em dia. Eu acho que é o diálogo da nossa era, sabe? Que a Alice está conversando com o gato, a Alice fala: Você pode me ajudar?
O gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Aí o gato pergunta: para onde você quer ir? Aí a Alice fala: eu não sei, eu estou perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, assim, em terra em que não se há definições, valores, onde tudo pode ser tudo, a gente, na verdade, fica andando perdido, porque a gente não sabe nem para onde a gente está indo. Fica tudo confuso, fica tudo misturado, fica tudo no relativismo. E aí a gente fica como Alice, né? Qualquer caminho serve, qualquer ideia que vem, ok, e a gente fica mais perdido do que encontrando um caminho. E aí eu trouxe algumas coisas que me fazem pensar na hora que eu estava falando isso para vocês, assim que eu estava montando, eu trouxe alguns questionamentos meus mesmos, assim, sabe? É, essa série aqui, ó, é um filme, na verdade, eu acho. Não sei nem se é uma série ou se é um filme. Se alguém souber, pode falar. Mas Os Descendentes. O que eu acho interessante nesse filme, que os mocinhos são os vilões. Vamos dizer assim, você começa a assistir o filme e você começa a torcer para os vilões, né? Eles são filhos, os descendentes são os filhos de todos os vilões. Então tem a filha, eu não sei direito que eu não assisti, mas tem a filha, por exemplo, da Malévola, tem a filha da Branca de Neve lá, tem todas as vilãs da Disney, tem os filhos adolescentes, e eles são os protagonistas, e aí eles são os queridinhos, né? E muitas vezes eu vejo isso, né? Que eu estou assistindo o filme. E os contornos de bem e mal são totalmente frágeis. E de repente você está torcendo, principalmente quando eu vejo com criança assim, de repente você está torcendo por aquele que faz a coisa feia, aquele que está fazendo o errado, né? E como isso é impregnado na nossa cultura. Hoje é totalmente impregnado, a gente nem nota. A gente acha até normal. Eu falando aqui, vocês podem pensar, mas o que que tem de errado? Porque é tão comum, é tão corriqueiro do dia a dia. Aí aqui tem os desfiles de moda, em que também o belo, né? O feio virou o belo. Esse é o desfile de moda de Milão, super chique. Esse aqui, eu não sei se os dois são de Milão, mas acho que esse aqui foi em Milão. Então, isso daí a gente percebe que a gente fica até confuso hoje dizer isso é feio, isso não é bonito, porque a pessoa vai te contra-argumentar. Peraí, isso é arte, isso tem uma beleza, isso tem alguma coisa. Então, os contornos totalmente complicados. Mas quando a gente pega o referencial da natureza, em que tudo é perfeito, tudo é simétrico, tudo é incrivelmente é, colorido, no lugar, funcionando, e a gente vê essa estética complicada, isso tudo vai criando ali, vamos dizer assim, flexibilidade. De pouquinho em pouquinho, a gente vai perdendo os referenciais, a tal ponto que hoje a gente não tem mais referenciais, né? O belo, as virtudes, por exemplo, é o bom junto com o que não é bom, né? O correto com o incorreto. Tudo isso acaba perdendo os limites e vai se misturando como se eles fossem uma coisa só, né? Então, assim, o vilão não é tão vilão assim. Ele faz coisa ruim, mas ele também é bonzinho, ele também tem essa. De vez em quando ele faz uma coisa boa, ele também tem os mesmos dilemas. E isso vai fazendo com que de pouco em pouco a gente perca os contornos, que são bem característicos. Aqui eu trouxe a questão dos valores, né, de hoje em dia, fama. é, eu peguei esse ser aqui fazendo que tem um grupo de pessoas que fazem selfie em lugares totalmente que eles podem morrer, né? Selfies complicados para ter ali visualização, para ser reconhecido. E a gente vê um mundo todo fake, né? Assim, de internet, de curtida.
de fama, que é valorizado hoje em dia. E aqui eu coloquei também o Second Life, que é uma. Eu nem sei o que é isso, como pode ser definido. Não é nem um jogo, né? Eu não usaria a palavra jogo, mas é uma forma de você se colocar no mundo virtual, né? De uma forma digital, você ter uma segunda vida ali. E tem empresas que investem nessa plataforma, tem toda tem pessoas que inclusive ficam ali reféns, né, diários ali dessa vida virtual. E nem isso, né? A gente pode pensar aí um monte de outras questões em que a gente não confunde o que é realidade com o que é virtual. É, é muito comum isso, eu ouço muito de pessoas falando de ver a vida dos outros no Instagram e o quanto que machuca ver que a pessoa é feliz, que a pessoa viaja, que a pessoa faz um monte de coisa e que a vida dela é infeliz. E a gente parando para pensar, a gente vê que aquilo ali tudo é fake, né? É uma forma de você se colocar. Mas mesmo assim, o cérebro vai relaxando você é tão ali jogado nessa realidade que o cérebro com certeza vai entendendo que aquela é a realidade. E você vai perdendo as dimensões do que é real e do que é fictício, né? Então, coisas aí para a gente pensar. E aí eu trouxe uma outra citação aqui do Francis Schaeffer que fala sobre as abordagens éticas sem referenciais absolutos. Então, quando não tem referencial absoluto, bom, mal, certo, errado, bonito, feio, o que que acontece? Sem absolutos, a moral deixa de existir como moral. E o homem humanista que parte de si mesmo encontra-se impossibilitado de encontrar os absolutos de que ele carece. A gente necessita, nossa alma clama por absolutos. Tanto é que quando no dia a dia a gente enfrenta os dilemas, a gente recorre quase que constantemente a o certo e o errado. Essa semana, meu esposo passou por uma batida de carro e imediatamente numa batida de carro, nessas vivências nossas do dia a dia, a gente já tenta buscar ali um valor absoluto, um código de ética que te diga se você está certo ou se você está errado. Os pequenos dilemas da vida e os grandes dilemas da vida, a gente precisa desses valores absolutos e a gente busca. Porque, basicamente, tendo o que é certo e o que é errado, é que a gente efetivamente vai conseguir ter uma justiça eficaz, né? Em última instância. É que a gente consegue, sim, igualdade. Porque enquanto a minha moralidade de certo e errado é baseada só em mim e no que eu acho, eu estou falando de uma moralidade egoísta, né? E quando eu estou falando também de uma moralidade, pensando só na tradição e na cultura, eu estou sendo injusto, porque é igual o caso que a gente viu ali da mulher sendo punida por ter feito qualquer coisa lá naquele país, né? Então a gente acaba sendo injusto também. Então, assim, a gente sabe a necessidade de que é necessário, né? A necessidade de ser necessário um código absoluto do que é certo e o que é errado. E aí, eu trouxe essas questões também, né, que clamam na gente. E aqui eu mostrei a da batida do carro, que é uma coisinha pequena, mas em questões de guerra, né, isso pulsa na gente. Aqui a gente vê tradições misturadas, culturas misturadas, mas a gente sabe que no fundo, tem um certo e um errado, né? No fundo, tem um comportamento certo, tem um comportamento. Não que tenha gente certa e errada do lado, não entendam isso, não é que tem um que está certo e um que está errado. A gente percebe que existem comportamentos certos e errados. E eles vêm com discursos, cada um baseado na sua cultura, cada um baseado na sua história, e a gente vê como esses discursos de moralidade são insuficientes. E são discursos que não valem nada nessa realidade.
né? E aqui também a questão de abuso sexual, por exemplo, de crianças. Tem lugares do mundo que é ok você abusar uma criança, ela é um, ela é um objeto, né? E na história também, quando a gente coloca a moralidade de uma forma temporal, a criança, até pouco tempo atrás, ela não tinha valor nenhum nela mesma, né? Mulher, criança. Então, tudo bem você abusar sexualmente uma criança porque ela era sua propriedade. E aí a gente vê de novo mais um problema de uma moralidade que é baseada numa crença de uma época. E se a crença da época estiver errada? E se essa crença estiver patenteando todas as coisas horrorosas que a gente vê, né? E aí, nesse sentido, surge o cristianismo, né, que oferece uma base mais ampla para se entender a ética. Uma forma diferente de como a gente entende a moralidade no mundo, entre todas as épocas, entre todas as épocas. Então, aqui a gente vê o cristianismo. A Bíblia vai dizer que na ética bíblica, uma das coisas que é mais diferente é que o homem tem que prestar contas para o seu Criador. E aí, isso está lá em Eclesiastes 12:14, para vocês lerem depois. É, e aqui, a gente. Ah, não, vamos ler, vamos ler. Quem lê Eclesiastes 12:14? Vamos ler esses, eu acho importante. Quem pode ler aí para gente? Eu posso. Vamos ler para gente. Qual que você fala? Do eclesiástico? Eclesiastes 12:14. Homem tem que prestar contas para seu Criador. Isso. Não, mas aí lê a Bíblia. Eclesiastes 12:14. Ah, perdão, eu estou sem minha Bíblia aqui. É. Então, Alguém tá? Senão eu leio. Cadê a Roberta? É isso que eu fiquei pensando. Pode. Cadê o meu? É E aí que meu eu pai já tô. abandonou. Tô Eu abrindo tô aqui perdida a com a Bíblia, mas Bíblia. até eu chegar nele, aqui, ó, Eclesiastes 12:14. Isso. Com saudade da minha voz, né? Não posso rir. É, filho, eu posso ler na versão que eu abri aqui? Pode. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Tá certo, cá? 12, Eclesiastes 12, 14. 14? Eclesiastes, não. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizemos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Isso. Então, aqui a ética cristã tem isso. Você tem que prestar conta. Você pode fazer o que você quiser, mas vai ter que prestar conta. Você vai ter que prestar conta para o seu Criador. E aqui tem a outra questão da ética cristã, que é diferenciada de tudo. Que vai dizer para a gente que não basta se comportar corretamente, que a intenção do coração é fundamental. Então, assim, tem muita gente que faz um monte de coisa boa, né? Coisa correta, né? Mas simplesmente para tentar fugir de uma punição, para tentar fugir de alguma coisa que ela acredita que ela vai receber depois da morte, por exemplo, ou se vai para o inferno, enfim, várias crenças. O que vai dizer aqui, na ética da Bíblia, é que não basta você fazer só o certo. Não basta você fazer o certo. O seu coração precisa estar agindo da mesma forma, não pensando só em você ou para te absolver de alguma coisa ou fazer com que você ganhe mais crédito no céu, por exemplo, ou se torne mais justo, né? Por exemplo, eu vejo muito isso quando eu trabalhei com ONG. Quando eu trabalhei com ONG, tinha um monte de gente que queria ser voluntário. Tinha muita gente que queria ser voluntária. Se a Regina tivesse aqui, ela ia falar junto comigo, porque a gente sofria junto, eu e a Regina. Então, assim, tinha um monte de gente que queria ser voluntário. Mas o voluntariado é difícil. O voluntariado, você tem que estar, assim, muito mais envolvido do que, às vezes, o seu próprio trabalho.
porque ele demanda muito, né? Você faz ali um trabalho com recursos escassos, por amor, né? E assim, fazendo um milagre. Então, eu trabalhava às vezes mais do que eu trabalhava no meu trabalho, porque eu tinha que fazer aquilo girar. Eu e a Regina também fazia malabarismo. E aí os voluntários vinham e queriam ajudar. E muitos deles não ficavam. E quando a gente entendia, eles queriam ajudar porque aquilo, de alguma forma, amaciava o ego deles, né? Assim, eu faço trabalho voluntário. Outros queriam fazer trabalho voluntário para, vamos dizer assim, sanar uma culpa, é, talvez uma redenção, né? Tinha muitas essas questões também, mas isso também não mantinha o voluntariado. Então, aqui está falando de uma ética de certo e errado, que está falando do coração. E eu vou ler para vocês Jeremias. Ai, meu computador ele está com problema aqui. Ele está piscando para vocês? Não, tá ok. Ele tá ok? Então ele só pisca para mim mesmo. Pra mim, tá ok. Ele só está paquerando você, cara. Nossa, ele tá piscando, assim, ó. Eu falo, a pessoa e o computador estão com problema. Mas vamos lá. Jeremias, o que que eu tô lendo aqui, que agora ficou pequenininho? Jeremias 17:10. Eu vou ler para vocês. Mas, Roberta, já fica aí com Isaías 5:20. Isaías 5:20. Vou ler Jeremias 17:10 para vocês. Que fala assim: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, ele esquadrinha o coração, ele sabe. Às vezes você está fazendo aquilo na força do ódio, mas só para parecer que você é santo, só para parecer que você é correto. Tem muita gente que faz isso, né? Principalmente dentro da igreja. Tem muita gente que faz isso dentro da igreja também, então para parecer que você é correto. Mas não adianta, tem que estar o coração. E quem esquadria, é o Senhor. Agora eu vou ler Isaías 5:20. Rô, você lê pra gente? Leio. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Na Bíblia, dentro do cristianismo e da moral, além disso, existem os contornos bem claros, né? Existem os contornos bem claros e absolutos do que é certo e o que é errado. Então, certo é certo e errado é errado. Isso a gente viu bem em Gálatas 5, que é um texto que eu sempre falo para vocês, de Gálatas 5, que vai dizer que as coisas não se misturam. Que às vezes a gente acha que tudo bem, que é do ser humano ter as duas coisas, né? E aí a Bíblia vai dizer, não, certo e errado não se misturam. Ele é tipo trevas e luz. Certo é errado, né? E a Bíblia vai dizer, além dessas questões dos absolutos que não se misturam, vai dizer disso, que você ainda tem que prestar contas do que você faz. E aí vem a primeira pergunta, né? Como discernir, então, o que é certo e o que é errado? Nesse mundo em que está tudo meio que misturado. Como discernir? E aqui eu coloquei algumas coisas para a gente discutir, tá? Isso aqui é só para discutir mesmo. Eu coloquei umas questões aqui para a gente falar mais. Se a gente só consegue discernir o certo e o errado a partir de que a gente tenha um código de conduta absoluto. Não conseguimos definir certo e errado, porque senão a gente cai no hedonismo ou no relativismo, né? Então, aqui até comentei com vocês, a questão da igualdade, da justiça, em último caso, a gente só consegue pensar tendo um código de conduta absoluto e que seja externo a nós, que não seja baseado nas nossas crenças ou na nossa cultura, porque senão a gente cai nos mesmos erros que a gente vem caindo desde sempre, desde o pecado, né?
Aí, importante conhecer o código de conduta da Bíblia. A gente já estudou muito isso aqui, então só estou citando, entre eles, citar os mandamentos, né? Que eles têm ali a função de espelho, eles mostram para a gente como a gente está o nosso comportamento. Eles não são, vamos dizer assim, às vezes parece que é uma questão de autoritarismo, e na verdade eles são muito mais uma função de espelho e de fita métrica, para a gente começar a ter uma medida justa a respeito de nós mesmos e do que acontece ao nosso redor. E principalmente da gente se ver, de se ver exatamente, porque senão a gente cai na ótica do hedonismo de que eu sou uma pessoa correta, eu não faço mal para ninguém. Só que a gente cai na parcialidade dos nossos achismos. E a gente começa a agir baseado na nossa própria ética, no Deus de nós mesmos, né? E de certa forma, a gente consegue promover de certa forma não, e dessa forma a gente consegue promover autorregulação. Quando eu consigo ter uma métrica, quando eu consigo ter um espelho, eu consigo me autorregular. Eu consigo me avaliar. Eu consigo ter aí crescimento, eu consigo ter, enfim, reflexão, consigo mudar meus comportamentos. Outra forma da gente discernir o certo e o errado é observar os frutos, as consequências. A Bíblia vai dizer muito disso até no texto que eu falei para vocês de Gálatas. O que essas condutas dessa pessoa produz? Né? Às vezes, ela é uma pessoa que aparentemente parece ser correta, que aparentemente faz tudo corretamente. Mas quais são os frutos que essa pessoa está produzindo? Ela consegue produzir frutos bons? Porque uma certeza na vida que a gente tem é que o que a gente planta, a gente colhe. Ninguém planta jaca e colhe morango. Essa é uma certeza absoluta em várias áreas. Você só colhe aquilo que você planta, né? Então, isso também na parte de comportamentos, a gente pode dizer isso também, de condutas. Você só consegue realmente produzir frutos e consequências relativas ao que você fez antes. Eu sou comportamental, a minha linha da psicologia é comportamental, e a gente aprende nas primeiras aulas lá de psicologia que o comportamento é uma contingência tríplice, né? No começo a gente não entende nada, mas que basicamente está dizendo isso, que o nosso comportamento, a nossa conduta, o resultado do que é observado, do que a gente faz no mundo, tem a ver com muitas outras questões anteriores, que a gente chama de antecedentes. E a outra coisa é questionar e analisar o que é dado. E aí eu queria falar para vocês do meu exercício de uma professora minha de português que mudou minha vida. Essa foi uma professora que eu tive eu acho que foi no ensino médio em São Paulo, e ela fez uma tarefinha que até hoje eu uso muito essa tarefa. Ela pediu para a gente pegar todos os jornais e que a gente lesse a mesma notícia em todos os jornais. Eu sou da época do jornal. Então, a gente pegou a mesma notícia em jornal e revista, que tinha a revista Veja, Isto É, e tinha outras revistas lá também. Então, a gente pegava as mais, assim, cults, né? Então, a gente pegava a mesma notícia e a gente lia em diferentes jornais. E a gente tentava ali pegar a ideologia que estava por trás. A gente tentava pegar ali o que que era a forma como era passada a notícia, dizia muito mais de quem estava passando a notícia, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Eu lembro que aqui numa das nossas, acho que foi na vez do Rodolfo, que o Rodolfo falou, a Silvana perguntou, mas quais ferramentas para a gente saber a verdade, né? As ferramentas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, muito, ficou assim na minha cabeça ecoando. E quando eu fiz esse slide, foi pensando nisso, assim, sabe? É, algumas ferramentas que eu utilizo, né? Eu utilizo. Não aqui do código de conduta, são as primeiras, mas o observar os frutos eu uso demais. E é certeiro e questionar e analisar o que é dado. Eu fui ler
Hoje eu fui ler para preparar a aula uns 3 sites de escola para preparar os slides aqui com mais certeza para vocês das linhas filosóficas. Cada um deles falando do mesmo assunto, um com um viés extremamente político, outro com um viés menos político, mas ao mesmo tempo seguindo uma linha ali focada numa ética cultural, né? Então, uma ética cultural. Então, assim, cada site que você entra, dando uma ênfase diferente. E quando você consegue fazer esse exercício, que foi um santo remédio para mim, para que minha professora fez, foi o exercício que eu mais gostei de fazer, isso facilitou muito a minha vida. Né? Hoje eu consigo ler um artigo, principalmente da minha área, e que eu leio, eu consigo saber muito mais do viés de quem escreveu, né? Do que é o que está ali, às vezes, propriamente escrito. E, para o fim, para a gente terminar e começar nossas discussões, como agir frente ao errado, né? Como a gente viu ali algumas ferramentas de como discernir o certo e errado, sabendo que eles não se misturam, eles não interagem, eles não são planos de Deus, né? Então, assim, eles têm que ser separados. E aqui tem como agir frente ao errado. Apartem-se do mal. Tá? Em 1 Pedro 3, 11 e 12. Apartem-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, eu acho que a palavra para a gente é: fuja do mal. E eu sempre lembro de uma historinha que eu conto para as minhas crianças, que é a de José no Egito, que a mulher do Potifar foi toda sedutora para cima dele. E eu imagino que aquela mulher era cheirosérrima, né? Porque as egípcias passavam se banhando e tal. E eu imagino que ela era uma mulher muito poderosa ali. Chegou para o José, se insinuando, né? Querendo ir lá com o José dar uma namorada. O José, mais que esperto, em vez de ficar tentando argumentar, né? Olha, dona Potifar, eu estou aqui, mas não vai rolar, você é uma mulher. Ele não deu nem conversa, ele fugiu. Ele literalmente ficou a mula. E a mulher ficou segurando, acho que a mulher estava meio que tentando agarrar ele, ele saiu correndo de um jeito tão corrido que ficou a roupa na mão uma parte da roupa da mão da dona Potifar. E quando eu falo isso para as crianças, eu falo, olha, a gente tem que ser que nem José. Do mal a gente não chega nem perto, né? Porque se a gente chega perto, às vezes a gente cai na cilada dele. E aí tem o último texto de Efésios 2:10, que vai falar, eu gosto muito desse verso, que vai falar assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Na minha tradução, vai, vai falar que nós somos feitura de Deus. E o termo original, não que eu saiba o termo original, tá? Mas o pastor Marcelo falou para mim, e eu acredito nele. Então, que fique bem claro que eu não leio o termo no original. Mas eu achei tão lindo que vai falar que nós somos feitura de Deus, o sentido da palavra feitura é artesanato. Tipo, ele fez um cuticute da gente. A gente não é qualquer coisa que ele criou, haja luz, faça isso. Ele foi em artesanato ali, manualmente, a gente é queridinho. Então, porque nós somos o artesanato, o bibelô de Deus. E ele planejou a gente, não foi para o mal, não foi para a guerra, não foi para a desonestidade, não foi para o suborno, não foi para o feio, ele não criou nada feio, não foi para o ruim. Ele criou a gente para a bondade, para boas obras, para o que é certo, para o que é puro. E ele preparou isso antes de tudo, né? Antes de tudo. Veio o pecado, que transformou a história, né? Mas que ele preparou a gente para boas obras, isso deve estar no nosso coração, né? Na certeza de que nós somos filhos de um Pai amoroso, bondoso, puro.
e que nós somos o artesanato, o bibelozinho dele, feito para sermos como ele. E é isso, a discussão de hoje. Deixo uma pergunta para vocês, e vocês podem ter outras perguntas também. Pergunta por que que a gente insiste, então. Claro que tem a questão do pecado, mas mesmo assim, às vezes a gente sabendo o errado, a gente faz o errado, mesmo sabendo que não está muito legal. Eu faço, né? Eu acho que vocês também devem fazer. Às vezes, a gente sabendo que é errado, a gente ainda vai e se comporta. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Muitas. Pode fazer para o Rodolfo, ele está aí. Você não tossiu nenhuma vez, hein? Eu Não orei vai, muito, eu orei não vai, muito. não vai começar a tossir agora. Não, não vou, eu orei. Até o Fábio falou que Deus ia me ajudar. O Fábio e o Rodolfo antes. Eu falei, nossa, esse grupo. E esse tema é sua cara, Karine. Mas você é o filósofo da turma, eu queria deixar. Ah, Sil, vai lá. Não, cara, eu entendo perfeitamente, que eu acho que concordo com tudo isso daí. Da mesma forma que tem. Que o Fábio falou a semana passada de. Como é que era? O Deus absoluto, a verdade absoluta, né? Que Uhum. tem, por exclusão, né, Rodolfo? Né? Pela negação, né? Que a gente chega isso aí. à conclusão que existe uma verdade absoluta. Eu acho que existe o bem e o mal, essa verdade da Bíblia. Mas eu fico me perguntando assim, acho que é óbvio para todo mundo que o ser humano parece que busca o mal, né? E eu fiz essa pergunta, até falei para a Miles, para todos os meus alunos durante 2 semanas. Existe o bem e o mal? Todos, sem exceção, responderam: é relativo. É, e muitos deram exemplos, e que, claro, acho que não cabe aqui, mas o que mais não me conforma com essa coisa, porque, como você falou, a palavra crenças é uma coisa muito forte, né? As crenças que a gente tem. Mas eu vejo um Bolsonaro, vai, eu começo por aí. Para mim, ele é a definição da besta humana. Bom, é minha opinião. Aí é opinião, não é crença. É, mas para muitas pessoas, para 50% no mínimo do Brasil, ele representa os brasileiros. Então, assim, como é que a gente consegue colocar o que a Bíblia diz no nosso contexto político, por exemplo, desse exemplo que eu falei? Como é que a gente consegue espelhar? Você falou, acabou de falar, espelho, né? Me dê um exemplo de como eu posso espelhar que Bolsonaro pode ter algum bem, uma bondade. Rodolfo, você quer falar? Você pensou alguma coisa? Não, pode falar, Nossa, só que eu não que eu vou pensei dizer que nada. ele é só mal. Não, não. É, Então, pode falar, Rodolfo. não, pode, você começou já, vai lá. Não, eu só queria comentar uma coisa, que é muito interessante isso, porque, assim, o viés humanista, que é o viés. Peraí, vou voltar ao começo. Primeiro, eu não esperava uma resposta diferente de todo mundo que você perguntasse, que é todo mundo imerso na cultura do relativismo, como está impregnado, né? Impregnado, assim. E quando você vai ler o próprio discurso do relativismo, ele embanana, porque ele não consegue dar conta. Eu fui ler um artigo sobre isso, ele não consegue dar conta de questões como a mulher que apanha no islamismo. Ele dá a justificativa que é relativa e depois fala, nesse caso é diferente. E como nesse caso é diferente? Porque aí cai a teoria toda em cima que foi colocada. Então, assim, ela não dá conta. Mas as pessoas estão abduzidas pela ideia, né? Pelo Zeitgeist, que eu não sei falar em alemão, então vocês viram a minha pronúncia aqui.
A Miley já fez uma cifra. Treinei muito, Zeitgeist na frente. Então, é essa cultura, assim. Então, eu não esperava. A outra coisa, o humanismo, que também é uma corrente filosófica que está impregnada na nossa mente, parte do pressuposto que o ser humano é bom, que o Ué, ser humano é bom e que o ser humano é capaz de produzir justiça. Então, Aí vem assim, bem, pode ir. desculpa, o conceito introduzido lá por Rousseau na República, né? Ele diz que o ser humano é bom e o ambiente o corrompe. é, Mas, olha, em todos os lados a gente sempre teve argumentações aí. Muitas pessoas disseram que não, que o ser humano é mau e que as leis é que garantem que ele sobreviva. E depois a gente tem contrastes que a gente acha, tem pessoas que acharam bem em lugares muito improváveis também, tá? Mas eu vou deixar a Karine continuar aí, depois a gente discute um pouquinho mais sobre isso. Aí eu vou dizer assim, minha visão bíblica das coisas. É, após o pecado, a gente tem a bendita da natureza humana. E a bendita dessa natureza humana luta contra a nossa natureza espiritual constantemente. Eu gosto muito de um versículo de Gênesis que eu já falei aqui, né? Que é Deus falando com Caim, falando: "E o seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo." Então, todos nós vivemos essa guerra da natureza humana e da natureza espiritual. Vence aquela que a gente alimenta. Só que a natureza espiritual, ela só é exercida quando a gente está em conexão com Deus. Então, tudo que é bom, a Bíblia vai dizer que tudo que é bom, tudo que eu faço de bom, tudo que é produzido de bondade, é fruto do Espírito Santo, é fruto de Deus em mim, porque eu sozinha não não é tenho capaz. condições de produzir bondade, porque senão eu vou sempre no meu desejo, no meu hedonismo, no que eu quero para mim, no meu desejo, etc. Então, eu responderia de forma ampla, que todos nós temos isso. E também, de certa maneira, ninguém é desprovido de natureza espiritual, porque Deus luta por cada um, porque é filho dele, né? Então, assim, uma coisa que eu falo muito no grupo de oração, quando tem uns exemplos, assim, tipo, mais terríveis, né? A gente Como o brinca lá, Bolsonaro, como o Bolsonaro ou Hitler, vou pegar Hitler. ô louco. Vou pegar para você ver aqui. A gente fala no grupo de oração, Jesus morreu por ele também. A gente fala isso no grupo de oração, às vezes. Jesus morreu por ele também. Então, assim, Jesus luta, por cada um. Eu não sei se eu respondi sua pergunta e se o Rodolfo quer Ô, complementar. Cá, isso aí que você está falando até, eu não sei se vocês assistiram aquele filme A Cabana. Eu Muito, assisti. muito legal. Ele, ele fala exatamente isso, que é muito bacana, né? Que a gente, se a gente for parar para pensar, fala assim, não, mas é um absurdo que ele fez e não sei o que, não sei o que lá. E no filme ele fala, é meu filho. Isso. E ele fala, né, pro cara, olha, você tem dois filhos, esse fez muito mais coisa errada. Se fosse bobagem, tá? Mas fez coisa errada. Você tem que escolher que um deles vai morrer. E aí? É muito louco, né? É sensacional. Esse A filme eu acho questão, que é muito bacana para a assistir. questão do julgamento, né? Que justamente ele É, fala, não quero mais julgar, eu não quero ser é, juiz, né? exatamente. Exatamente. Mas a minha pergunta não tem a ver. Eu quero dizer assim, nós estamos para dar um exemplo só aqui do Brasil, não precisa ser do mundo, nem de Hitler, só do Brasil. 50% da população tem uma visão. Nós estamos divididos, 50% e 50%. Então, quer dizer, é o bem e o mal? Será que eu faço parte do mal? Quando você fala de espelhamento, é isso que eu fico pensando, entendeu? É, Adolfo, ajuda. vou complementar um pouquinho aí. Eu vou primeiro aí para a cosmovisão cristã. Na cosmovisão cristã, o que acontece com o homem? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é bom. Então o homem foi criado bom.
mas o homem pecou, e nesse momento ele corrompeu a imagem de Deus. Então a imagem de Deus foi corrompida. Agora, aquilo que Rousseau disse lá não tem nada a ver com a ética cristã. Não tem nada a ver com o conceito cristão do que é o homem. Ou seja, ele disse que o homem é bom e o ambiente o corrompe. A gente já entende que o homem tem uma natureza pecaminosa, então uma natureza com predisposição para o mal. É isso que a gente entende, isso que a gente entende dentro da cosmovisão cristã, tá? Porém, ele ainda tem resquícios da imagem humana. E aí, depois aí de Rousseau, né, lá, Freud, aí são dois caras aí que não vejo nada assim de muito científicos neles, né? Mas primeiro aí Freud, ele descreveu trabalhando no conceito de moral, né? A pressuposição dele é que a gente trabalha buscando a satisfação de forma impulsiva e sem ter nenhuma consideração pelos outros indivíduos. Então, eu vou ter consideração pelos outros indivíduos só quando isso for me trazer satisfação também. E que, estando sem nada aqui, nenhum freio que segure essa minha impulsão, a gente vai se destruir tudo. Tá? Aí depois esqueci o nome dele agora, também descendente de judeu lá na Áustria, que trabalhou com psicologia também. Qual que é o nome dele? Jung, Adler, Não, é o o da logoterapia, da logoterapia, isso. que Como lógico que é que o eu nome dele? esqueci o nome agora, eu falei dele, Viktor Frankl. Isso, isso. Né? Franco, o que ele disse? Ele passou pelo campo de concentração lá no nazismo, ele enfrentou a situação totalmente adversa. E ele falou que não é bem assim, que ele viu tudo isso acontecer, ele viu pessoas agirem da forma mais impulsiva possível, judeu traindo judeu, judeu matando judeu e tudo mais, mas que ainda assim nessa situação ele via sair a bondade do meio das pessoas. Pessoas davam a vida pelos outros, pessoas faziam o bem. E aí a gente enxerga esse conflito entre o bem e o mal. Então, o que a gente vê na ética cristã é que existe esse conflito aí, e mais ainda, é interessante que a ética cristã ela não trabalha só com a sua ação. A gente define leis aí sobre a ação, tá? Ah, é crime o homicídio, mas pensar em matar alguém é crime? Agora, quando a gente vai para a ética cristã, lembrando lá do Sermão do Monte, lembrando lá de Mateus 5, a gente estudou várias vezes isso, né? Se você está pensando em fazer, você já fez. E isso, biblicamente, a gente encontra várias vezes repetida. Então, a ética cristã, ela funciona de dentro para fora. Então, você vai aplicá-la na sua vida de dentro para fora, tá? Bom, então, em relação ao bom e o mal, é possível você reconhecer bom nos lugares mais inusitados. E o mal ele pode aparecer a qualquer momento, porque a gente tem essa natureza que é pecaminosa. Tá? Agora, sobre certo e errado ser relativo, tá? O principal argumento foi o ser humano que definiu o que é certo e o que é errado. Então, não pode, se for só o ser humano que definiu isso, é uma simples definição. Não é algo que existe, não é algo natural. Tá? Ok, isso daí serve como uma hipótese, mas isso daí não pode ser provado, porque se eu estiver dizendo isso daqui, tá? Tem um filósofo que disse que o certo e o errado existem tão certo quanto a Lua orbita a Terra. E a Lua está orbitando a Terra. Tá? Ah, e certo e errado existem? Bom, eu sei que a Lua orbita a Terra, mas espera aí. Quem deu o nome de Lua? Ok, nós demos o nome de Lua, mas ela existe porque eu dei o nome para ela? Ou ela existiria independentemente disso? Tá? Se eu for pensar em certo e errado não existirem porque foi uma criação nossa, porque nós demos esse nome, nós definimos como o conceito de certo e o conceito de errado, qualquer outra criação, por exemplo, o computador que eu estou usando aqui, ou o celular, não existem também, porque foi uma criação humana, só uma criação humana. Então, se eu Você tá... Rodolfo, perdão, só para eu tirar uma dúvida. Então, o pode. que você está dizendo que o certo e o errado são só nomes, né? Mas não tem nada a ver com bom e Não, mal. então, não, isso daí é o que alguns filósofos tentaram colocar.
né? Que Ah, certo tá. e errado não existem, por quê? Porque são só uma definição humana, são só uma criação humana. Que foram os humanos que estabeleceram certo e errado, esses dois conceitos aí. Só que dizer isso, que os seres humanos se estabeleceram, então não existe, é só uma definição, não uma definição, uma convenção, é só uma convenção humana, então isso implica em dizer que todo o restante pode não existir também, tá? Então isso serve como uma hipótese, mas eu nunca vou conseguir provar que não existe por causa disso. Porque da mesma forma que, ok, eu dei o nome para esses corpos que estão aí espalhados pelo espaço, que orbitam estrelas, dei o nome para eles de planetas. Porque eu defini aquilo como planeta, então o planeta não vai existir, é só uma convenção? Não, eles existem, tá? Então qualquer uma outra forma inteligente, forma pensante que visse isso, iria definir isso por algum nome, mas está lá, existe. Então a mesma questão quanto ao certo e errado. Por isso que a maioria grande maioria dos filósofos que trabalhou nesse sentido aí, eles acreditam que a moral existe o certo e o errado independentemente da ação do ser humano, ou seja, algo que já existe e que a gente simplesmente modela isso, mas é algo que existe, algo que é intrínseco, né? Existem coisas que são erradas em todo momento, em todo instante, e que não vai haver uma mudança. A tradição, os costumes mudam, e ao passar o tempo a gente vai evoluindo em perceber o que que é certo e o que que é errado, ao ver as consequências, né? Então, outra Os coisa que a frutos que gente a Cá falou, né? Exatamente. Então, uma outra coisa que a gente entende aí no nosso crescimento cristão é que todas as nossas escolhas estão sujeitas a consequências. Isso nos ajuda a entender aí com uma certa dificuldade ainda se uma escolha foi certa ou foi errada, né? Eu digo com uma certa dificuldade porque a nossa natureza é terrível para a gente conseguir entender, né, o que que é o certo e o que que é errado. E como eu disse, não é aquilo do que o Rousseau disse, que o homem é bom e o ambiente que o corrói. A gente tem isso daí intrínseco na gente. Então, ah, ninguém pode afirmar que certo ou errado não existem, né, por serem uma definição. Agora, a compreensão de certo e a compreensão do que é errado, realmente, isso daí é algo mais difícil de você definir, né? É difícil traçar essa linha. Onde você traça a linha é que é uma questão mais complicada. E aí, uma forma de traçar essa linha através da cosmovisão bíblica. Então, eu vou aceitar que aquele dali é o manual do certo e errado, vai me ajudar a traçar uma linha. Ainda assim, muitas vezes a gente fica perdido, né? A gente não consegue entender, demora para conseguir entender, mas aquilo ali traz diversas ferramentas para que a gente consiga definir algo como certo ou como errado. Agora, uma coisa que é amplamente aceita e que os filósofos que tentaram ir por caminho contrário acabaram abandonando seu trabalho incompleto, é a questão de uma moral universal. Então, deve existir uma moral universal. A grande maioria dos filósofos aceita isso. Deve existir essa moral universal, ou seja, devem existir coisas que são certas e coisas que são erradas, totalmente separadas uma da outra. Então, existe uma linha ali que vai separar tudo que é certo de tudo que é errado. Podem discordar de mim aí, gente. Sabe, posso contar a minha experiência? Claro. Aproveitando que a Sil até falou sobre política, é, né, não queria que entrasse a esquerda aqui na prefeitura. Só que, ao mesmo tempo, eu ouvi muitas e muitas besteiras sobre o Neto. E eu queria muito, eu conheço, né, a pessoa e um trabalho que o Mário fez durante anos na prefeitura. E eu vi muita gente falando assim: olha, mas se você votar, você vai perder, vai tirar votos, né, de quem você quer. Eu passei uma semana orando, eu não sabia se era certo ou não, mas eu falava assim: pai, a minha opção não querer a esquerda e eu poderia
vou dar voto para aquele para não ter esquerda, mas dentro do meu coração, é, eu ouvi assim: se você confia e não importa que vai contar o voto ou não, vote em quem você confia, sabe? Que pelo menos assim, entre todas as escolhas, eu nunca ouvi falar algo errado. Então, assim, é muito difícil você saber quem realmente, aonde está o certo ou não. Mas o que eu tenho tentado trabalhar muito é essa conexão, sabe? Porque é difícil às vezes a gente realmente ver e muitas vezes não entrar com a nossa opinião, com a nossa crença, né? Com tudo isso. E eu falei, ó, tá em suas mãos. No final das contas, acabou um pouco o resultado que eu queria. Só que dentro de mim, eu não quis ser responsável por esse resultado, sabe assim? Porque não era uma pessoa que eu acreditava, por exemplo, 100%. Então, eu acho que realmente é muito difícil você discernir o que que é o bem e o que que é o mal, e você se entregar nessa confiança dele mesmo, para ele conseguir te guiar, né? É Então, muito Beto, difícil, né, mas Sil? então, super. Mas o que eu penso, Beta, não é nem em mim. Eu estou pensando numa população, 50%. Nós estamos, o mundo está dividido, Não, né? assim, eu concordo com você, mas assim, ó, o que eu penso hoje, eu não consigo decidir por mim, e eu não consigo decidir pelos outros. Eu preciso dele, entendeu? Sabe, eu não, con- eu fiquei assim 15 dias aflita e eu falei, eu preciso de você e você vai saber o que é melhor, sabe? E pode ser que às vezes o que a gente acha assim, às vezes a gente precisa passar por isso. Pode ser que a escolha dele tenha sido pior, né? Mas que a gente precisa aprender alguma coisa com o pior. Eu não sei, é difícil, né? Super. Um, E aí eu um penso ponto, só. Perdão, pode falar, Rodolfo. um ponto importante aí sobre política, né, é que nós, através da teologia, através do estudo da Bíblia e tal, a gente consegue definir os nossos valores. Aí você vai procurar um candidato que seja mais adequado com os seus valores, aquele que você. E aí vem a parte da confiança, não tem jeito, você vai ter que colocar uma confiança no que você está conseguindo ver e sentir ali, né? Agora, a gente não pode usar a Bíblia para definir o seu candidato. Por quê? Qualquer pessoa, por exemplo, o próprio Bolsonaro, né? Exato. Qualquer pessoa ali como ele que, ok, está dizendo isso ou aquilo, e os frutos que ele produz, eles condizem com isso, né? Ah, Principalmente a Bíblia trabalha muito com a questão do amor, né? E trabalha com certo e errado bem separados. Mas se a gente for analisar, será que o candidato ele realmente está naqueles princípios ou será que ele está se aproveitando de alguma coisa ali? A gente não consegue definir isso, né? Pensando Perfeito. em Bolsonaro ou Lula aí, eu não queria que nenhum desses dois tivesse de jeito nenhum. Eu acho que no momento agora não era para nenhum dos dois estarem ali, né? Mas isso, Rodolfo, por exemplo, era a mesma coisa que eu via aqui mesmo na prefeitura. Aí, se você não tem essa opção, eu acho que isso a gente está dando exemplo da política, mas às vezes é muito difícil. Vamos dar o exemplo, às vezes, no dia a dia, às vezes você tem duas pessoas que são muito próximas a você e elas sabem olhar nos seus olhos e mentir. Sim. É muito difícil você falar assim, não, então eu acredito nesse. Você pode, às vezes, ter fatos perfeitos, fatos, mas olha, aconteceu isso, tá ali, tá provado. Mas às vezes você também. É muito difícil. Eu não sei, gente. Não sei para vocês, mas para mim é muito Não, exato, difícil. é difícil mesmo. Já passo ali para Silmene. O importante é que o correto, o correto aí, se você for ver a ética cristã, é você defender aquilo que você acredita como certo. Então você vai lá e vai dar aquele seu voto para aquela pessoa. A ética cristã diria isso para você. Você não vai ir lá por aquela do voto útil ali pensando no medo. Você vai confiar e vai votar naquilo lá.
Tá? Então, em síntese, seria isso. Mas na sociedade e tal, não tem jeito, a gente fica fazendo essas contas, né? A gente fica fazendo qual que vai ser o menos pior. Infelizmente, a gente tem que escolher entre o menos pior em muitas situações. Então, dá para a gente Então, entender mas eu bem. te pergunto, a gente acabou de falar isso. Eu vou escolher o meu certo. A ética cristã vira e fala assim: o que você acha que é certo. O É isso meu que eu estou certo é falando. certo? É isso que eu estou falando. Eu Cadê não Então, as sei se o meu certo é ferramentas, né? certo. isso você, Por se isso que eu você está preciso dele. uma vez que você entendeu que aquele lá é o certo para você, é aquele. Fora isso, você está saindo da sua ética, tá? Posso Então, comentar então vou uma sair lá, vou coisa? para aquele voto útil lá. Mas Aí tem, você Aham. já está mas tem os meio que traindo frutos, tem sua. os frutos, Tem, tem as exatamente. consequências. Só que, É aí só que que a gente a olha. eleição é traiçoeira porque você só vai conseguir colher os frutos depois, né? Só vai É, saber. Isso daí é meio. Mas vamos lá. Silmene, acho que Não, pediu eu uma Depois a queria voz. Suzana. comentar um problema. Eu estou vendo vocês falarem da política, mas eu estou tentando ligar ao problema que eu pedi para rezar. Então, por exemplo, é uma pessoa que não dá para confiar. Já está acontecendo há 3 meses. E eu fico pedindo a Deus para me mostrar. Só que eu não prestei atenção no início, quando eu conheci a pessoa. Porque ali, na hora que eu conheci, já foi me mostrado que tipo de pessoa a pessoa era. E eu disse, não, puxa vida, vou ajudar, quem sabe, né? Acontece. Aí é como a Roberta falou, se olha nos olhos, a pessoa está mentindo, mas se ainda quer ajudar, se ainda quer agradar, e de repente é uma lição para a gente, sabe? Se Deus mostrou naquele ato que alguma coisa estava errada, por que insistir, né? Por que que a gente vai atrás querendo ajudar quando você tem um conceito do certo e do errado? Eu mais ou menos tenho, né? Mas eu peço a Deus para me mostrar. E de repente tudo desanda porque você não prestou atenção nos primeiros passos, né? Não sei se faz sentido para vocês. Vai, sim. Silmene, você quer falar? Depois eu faço um comentário. Não, eu quero pedir licença, eu preciso sair. Coitada, pode sair. Quando for assim, pode mandar no chat, para você não Não, perder acho sim. tempo. Não, mas é que tá legal a conversa, mas eu preciso sair mesmo, de verdade. Tá bom, Fica à meninos? vontade, Silmene, fica à Tá bom, vontade, viu? obrigada, viu? Boa noite. Fica com Boa Deus. noite. Vocês também. Uma pessoa fina e elegante, né? É engraçado isso que vocês falaram, que me vem na minha cabeça algumas coisas, assim, né? Que a gente ainda tende a colocar, tá tão impregnado na gente, e a gente sempre vai lutar contra a gente mesmo, nossa visão de mundo, o quanto que a gente é, acha o que as coisas são, né, com a nossa ótica. E isso, às vezes, igual a Suzana falou, às vezes Deus mostra claramente que não é aquele caminho, né? E a gente, às vezes, não vê. Não vê porque não quer ver, não vê porque não tem conhecimento, enfim, vários motivos. Por isso, a importância, assim, eu acho que o que a Roberta falou, que eu acho que fica bem forte para a gente, não basear nas nossas percepções, né? As nossas percepções, e eu vejo muito isso, assim, às vezes, ai, meu coração me diz que não vai dar certo, que aquela pessoa não é boa, meu coração. Às vezes as nossas percepções, elas são manchadas, a gente não tem a dimensão pela ideologia, pela nossa história de vida, e até por erros cognitivos que todos nós fazemos mesmo, né? Então, a importância de sempre recorrer ao código de ética absoluto, né? E aí a importância da comunhão, de estar lendo a Bíblia, de estar conversando com Deus, porque aí o Espírito Santo vai colocando no coração. E, gente, é muito confuso. Hoje a gente está numa época em que o bem, ele está vestido de mal. E isso, assim, a gente está falando aqui de exemplos que são mais fáceis de reconhecer, mas dentro da igreja, por exemplo.
É Ô, Cá, pessoa. mas pensa bem. Não, eu estou entendendo. É que eu queria só. Acho que eu não me fiz entender. Deixa eu ver se eu me explico. O que eu quero dizer é: Jesus, ele era um ser extremamente político. Concorda ou não? Estou falando besteira. Depende do que você está definindo como político. Dentro da minha Preocupado, visão, Se for os políticos de hoje, não. e comparando com a política do mundo, não. Agora, Não dá, confirmando não o dá. termo que político no sentido de que toda ação dele tinha um exato, comprometimento. pensando Sim. numa comunidade, pensando nas pessoas, exato nesse sentido. Que para Uhum, mim isso que é política, né? uhum. É, aí se você vê, a história nos mostra, a história, você acabou de citar um Hitler, que a direita é extrema. Não. Ai, ai, ai. Aí, não, não, porque assim, existe, o que você está falando é de polarização. O fenômeno da polarização, ele é um fenômeno que tem que ser estudado muito de uma forma. Se você cai no direita e esquerda, possivelmente você está dentro do viés da polarização. Porque, na verdade, você está colocando já o seu viés interpretativo, o que você coloca de história a respeito disso. É a minha visão de história que você está É, falando? você está falando da sua visão. Porque, E os assim, frutos que você falou? oi? E os frutos que você falou? Esquerda também tem, porque você está analisando. Claro, claro Então, que sim. não, não é o partido ou a crença da pessoa que torna ela boa ou ruim, porque todos eles estão no mesmo balaio de gato. Todos eles estão no mesmo balaio de gato, entendeu? Então você Aí, tem que se candidatar que eu voto no C. de jeito nenhum. Porque, assim, tá todo mundo no mesmo balaio de gato. Se você falar assim, sarva um. É difícil, porque é isso assim, tanto a direita quanto a esquerda, qualquer coisa, a gente são seres humanos, né? E todos eles são baseados numa teoria. E todas as teorias deles são teorias ou que são fundamentalistas e todas corrompidas pelo poder. Então, tem outros fatores que vão entrando nesse balaio de gato aí, que vão trazendo sal para essa configuração. Mas o que eu acho que mais chama atenção na polarização, tanto de esquerda quanto direita, é tudo a mesma coisa, só que extremos, pessoas que estudam a polarização, eu não sou uma pessoa que estudou, então talvez o Rodolfo, se tiver estudado, pode falar, mas são, como a gente diz em psicologia, são comportamentos semelhantes com linguagens diferentes e discursos diferentes, Perfeito. mas É que são. eu tô pensando em Jesus na época É, dele, né? Quer dizer, ele não era a maioria, concorda? não, Muito pelo contrário, não é? Ou não? Tô é. falando besteira. Não, ele não era, ele foi caçado, perseguido e morto. Só fala mais Exato. nada. Então, por quê? Porque ele falava de amor, só isso, só amor. Ele É falava de amor, mas o amor dele é um amor dele, não é o amor, talvez, sentimento que a gente tenha ideia hoje. O amor dele, que é no reino dele, assim, eu fico pensando que isso é extremamente impactante, né? Assim, tipo, ele falou de amor, mas não do amor da concepção que a gente talvez tenha. Tá? Então, para a gente não consegue chegar nesse ponto. É só o Deus. Do bem Da puro? Trindade. É. Do bem puro. Ah, eu vou deixar o Rodolfo responder essa. Rodolfo, Não, nós não conseguimos, Uhum. justamente por isso. Nós temos, seguindo aí a cosmovisão bíblica, né? Nós carregamos aí o pecado. Então, nós temos um defeito em nós, que é essa predisposição ao errado. A gente tem essa predisposição ao pecado aí, que está incrustada em nós. Então, nós não conseguimos reproduzir isso, mas nós refletimos isso com uma certa imagem. Então, a gente tem uma imagem disso em nós, né? A gente consegue sentir isso, você consegue sentir compaixão pelos outros, você consegue sentir o que é certo, que você deve fazer,
mas a gente tem esse lado do egoísmo, que é a raiz aí do pecado dentro de nós, que é de colocar de colocar você em primeiro lugar. E aí, por mais que você tente, e aí diversas pessoas fizeram algumas coisas até absurdas tentando isso, né? Buscando uma vida de santidade. Então, pessoas que vão viver, vão se afastar de tudo, vão viver em meditação, tentando alcançar isso daí, né? Ou seja, isso daí é um vazio que habita no ser humano. Todo ser humano tem esse vazio. Você pode ver em todas as culturas, sempre existe esse vazio, que é aquilo que a gente falou lá no estudo do Fábio, Nossa, lá, ele falou, é. né? Um vazio que tem muita cara de Deus ali. A gente consegue encaixar Deus. Se você pensar no budismo, por exemplo, né? Você entende que se você alcançar o nirvana, esse vazio nunca vai ser preenchido, mas você pode alcançar o nirvana, que vai ser o seu nível máximo ali. Mas esse vazio nele nunca é preenchido, né? Já o cristianismo traz aí que Deus é que preenche esse vazio, né? E que Deus se apresentou aqui em forma humana, veio aqui passar, esteve, viveu entre nós, né, para nos mostrar que realmente a gente consegue preencher esse vazio nele, mas por nós mesmos nós não conseguimos. Então nós não conseguimos alcançar isso. A gente consegue isso em Deus. Rodolfo, adorei quando você falou de defeito. Agora, acho que uma imagem que veio na minha cabeça é a segunda vinda de Jesus é um recall, né? É isso mesmo, exatamente. É o Boa essa. recall 100%. Gente, vocês sabem que isso daí, quando a Sil falou, né, de a gente falando, né, de direita e esquerda, toda vez eu sempre penso, gente, quando começar, não sei se será, serão nós ou não, né, o anticristo, eu fico pensando, eu tenho que estar numa comunhão muito grande, porque como é que a gente vai saber qual que é a diferença, né? Se tá falando, não, ele vai falar lindamente, ainda mais vindo dentro da igreja, a gente tem que estar numa comunhão muito grande para a gente não colocar a nossa opinião, nossas crenças, ou alguém falando no nosso ouvido, né? Não é ele mesmo, confia. Vai mais além do que o nosso presente, né? É É. meu maior medo, gente, é meu maior medo. Não, mas não tem Mas, medo. desculpa, Pode falar. né? Mais uma coisinha. Esse medo de fazer a coisa certa ou não, de fazer as nossas escolhas, como a gente consegue ter tanta confiança no Deus para nós guiarmos, ou para nós ser guiados? Né? Se você é um ser, por exemplo, inseguro, coisa assim, você não está prestes, às vezes, de fazer coisas mais erradas. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Uhum, uhum. Como desenvolver confiança em Deus? Que às vezes você fica inseguro, uma pessoa insegura, como Isso, saber se é Deus que está conduzindo, se não é? sim, sim, É sim, isso? exatamente, exatamente. Porque o ser humano, como a gente fala, tem o mal no meio. Uhum. Como a gente consegue ver, sabe, que Deus está no caminho, que está Tá guiando. guiando? É. Primeira coisa, vou falar assim da minha experiência, e isso ajuda muito a gente a. Primeiro você tem que conhecer bem o código de conduta, né? Então, primeiro você tem Uhum, que conhecer a palavra de Deus, né? Vamos uhum, dizer assim, uhum, uhum. leitura. Quanto mais você lê, Mas mais você você entende. É. conhece. Então, minha dica é, minha dica, todo dia de manhã, ler uma coisa. Gente, Deus mandou eu ler essa semana, esses meses Hum. assim, Amós, Oséias. Eu falei, jamais leria isso. Mas eu Leu o quê? comecei agora, Amós, Oséias, os profetas menores, que ninguém dá Ah, importância para eles na Bíblia. Uhum, Aí Deus mandou, eu falei assim, mas o que que Deus vai falar comigo com Oséias e com Amós, né? Mas todo dia. Eu leio uma coisa antes, eu faço oração com o Espírito Santo. Eu uhum, posso ler Oséias, Naum, é um versículo que está falando de guerra, que não sei o quê, e lá, lá, lá. E o Espírito uhum. Santo cutuca ali alguma coisinha.
Então, É, assim, a palavra de Deus é viva, ela não é só sim. letra, então ela opera quando você se deixa ler com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu diria, você já começa a ter ali impressões. Aí a segunda coisa, oração. Na Uhum. oração é tipo um músculo. Quanto mais você ora, mais você vai ficando bom. Mais você vai ficando bom. Por isso que Deus fala para a gente orar sem cessar. Não porque ele é Uhum. surdo, mas porque a gente precisa aprender a falar com ele. Sim, Senão a sim. gente depende da gente mesmo. Agora eu vou dizer para você uma coisa que eu percebi na minha experiência pessoal, tá? Uhum. Na minha experiência pessoal. Isso aqui é simplesmente talvez uma observação minha, e não sei se, mas eu Uhum. percebo que várias pessoas têm essa mesma coisa. No começo da caminhada, isso é uma caminhada, é um Uhum. processo. No começo, quando você começa a pegar firme na leitura da Bíblia e da oração, você vai começar a ouvir Deus falando com você. Uhum. Mas você ainda não discerne se é você Sim. ou se é o Espírito Santo. Isso. Esse é o começo da caminhada. Esse é o Uhum. começo da caminhada. Ajuda muito a entender que tudo aquilo que é bom vem dele. E que tudo aquilo Uhum. que está em consonante com a palavra dele, na verdade, é a sua natureza espiritual começando a ser desenvolvida. Uhum. Então, de pouco a pouco, você vai começando a perceber que não é só seu, Uhum. né? E assim, vem em hora, você vai começar a perceber que é uma lógica de pensamento que não é sua. Foi na oração que você teve aquele insight. Muitas vezes é quando eu estou orando que às vezes eu tenho um insight que eu não teria, que eu não tive antes. Você vai começando a ouvir. Eu diria assim, não bloqueie, deixe vir o que está vindo. E você tem o código de ética para você, né? O código de conduta da Bíblia. Você vai começando a perceber que o Espírito Santo usa o seu sistema de pensamento, tudo aquilo que ele criou de você, porque ele fez você. Não é nada sobrenatural. É bem racional, mas ele usa a máquina que ele criou. E ele vai direcionando os seus pensamentos de pouco a pouco e você vai percebendo. É tão interessante isso, só para finalizar aqui, que às vezes eu pego materiais meus de palestras que eu dei na igreja e eu vou ler, eu falo, gente, como que eu escrevi isso? Eu falo, como que eu falei isso? Porque eu falo, eu não teria capacidade de escrever isso se não fosse o Espírito Santo em mim, mas ao mesmo tempo é todo o meu sistema, é como se ele potencializasse aquilo. Mas na hora que eu leio, eu fico assim, sabe, gente, fui eu que escrevi isso. Aí eu vejo que foi o Espírito Santo em mim. Então a gente vai aprendendo a discernir. Eu acho que essa caminhada vai ficando cada vez mais clara. Não sei se eu respondi, mas é como funciona para mim. E eu sei que funciona para Roberta, assim, também. Agora, tem situações que às vezes a gente quer uma ajuda de Deus, uma resposta de Deus, né? E muitas vezes a gente vai ter um silêncio aí, você não vai conseguir a tempo de você tomar uma determinada decisão. Agora, é muito difícil você não conseguir identificar quando alguma coisa ela é errada, porque muitas vezes a gente tem duas escolhas e as duas são corretas. Uma pode ser melhor, vai trazer resultados melhores, outra não, mas nenhuma das duas é errada, tá? E aí, como que a gente vai fazer nessas situações, tá? Se Deus não te mandar uma resposta nesse momento, aí a gente vai ter que tomar uma decisão e importante é a gente saber que os planos de Deus eles são assim. Ele tem um plano para você hoje, mas se você não for para aquele plano principal que ele tinha, ele continua tendo um plano para você. A hora que você quiser caminhar em direção a Deus, você vai conseguir. Ele vai ter um plano para você. Então você se desviou dos caminhos dele. Vamos dizer que você fez uma coisa errada mesmo. Ele vai ter um plano para você a partir do momento que você quer seguir os caminhos dele, né? E quando tem duas escolhas que são certas, ele tem um plano para você fazendo a escolha A e tem um plano para você fazendo a escolha B também, né? Então, Deus trabalha dessa forma conosco, né? Ou seja, eh, nós temos aí o livre-arbítrio para tomar as decisões, inclusive para fazer o que é errado ou fazer o que é certo. Deus permite que você faça o errado, ele não impede que você faça o errado, né? Mas aí vão vir as consequências. E quando as duas são certas, você pode escolher qualquer uma das duas. Talvez ele tenha alguma
deu algum sinal para você para que você escolha alguma que você nem esteja achando que seja a melhor naquele momento. E aí vem aquela vozinha dele, é interessante, né? E aí, nesses momentos, você pode confiar que aquela escolha realmente ela vai dar frutos melhores do que a outra, embora não pareça, tá? Então, se você consegue isso, se você tem aí o Espírito Santo te guiando nesse momento, perfeito. Vá direto para isso, porque essa escolha vai estar correta, tá? Mesmo que as duas não sejam erradas pela sua lógica, quer dizer que aquela vai ser a melhor para você. Gente, nosso tempo aqui excedeu, mas, quer dizer, terminou, mas não excedeu muito, não. Mas é uma discussão muito boa para a gente continuar conversando. É, e, assim, o que eu ia falar, lembrei agora. Toda vez tem uma coisa que Deus nunca, nunca diz não. Nunca diz não. É quando você pede Ele para que o Espírito Santo te guie. Ele nunca vai te dizer não. Então a gente precisa confiar. Às vezes falta um pouco de fé também da gente acreditar que se a gente pediu e Ele é nosso Pai, e Ele nunca nega, Ele fala, isso eu nunca vou negar para você. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender que é o Espírito Santo que está falando com a gente, mas se você está na atitude correta ali, orando, conversando, e você crê, e você pediu ao Pai para que o Espírito Santo fale com você, possivelmente a gente às vezes tem a dificuldade de entender isso no começo, mas é Deus agindo na gente, né? Ele tem prazer em estar com a gente, né? E outras coisas para a gente conversar aí, que muitas vezes a gente tem duas escolhas corretas, e às vezes isso já aconteceu comigo. Eu estava usando muito Deus para decidir tudo, né? Tava assim, vamos para direita ou vamos para esquerda? Direita ou esquerda? Aí Deus mandou duas e ficou em silêncio. Falou, escolhe você agora, né, bonitinha? Porque você está dependendo de mim e não está fazendo as Aí, suas escolhas. O livre-arbítrio é seu, meu amor. Aí exato. ele falou, você sabe já caminhar. E às vezes Deus dá duas escolhas corretas para que a gente entenda que a gente precisa caminhar com as nossas pernas, porque a gente já sabe, né? Ou porque não está fazendo e devia estar fazendo, ou porque não está confiando que ele está com a gente e precisa sempre ouvir a voz dele e entender que é ele como se fosse um oráculo, e na verdade ele quer que a gente confie e ande, né? Porque a gente tem que andar junto, não dependendo dele, né? Nossa, hoje vocês estão, olha, estão craque, hein? Criar recall, oráculo. Ah, então eu vou falar, Nossa. hein? Mais um pouco a gente já está falando Star Wars daqui a pouco. Gente, vamos então terminar. Rodolfo, você faz uma oração para gente, por favor? Claro, Deus. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de nos encontrar aqui para discutir acerca da Sua palavra. Esteja conosco em todos os momentos, nos ajudando a ouvir a Sua voz, a fazer as escolhas corretas e a compreender onde está a linha que divide o bem e o mal nas nossas escolhas. Perdoe os nossos pecados e abençoe também nossos amigos, nossos familiares. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigado. Foi lindo hoje. Regina, você está aqui entre nós. Um beijo, Consegui gente. chegar agora. Tchau, gente. Até Falei de mais. você, depois você tem que assistir, porque eu falei de você.